Gente, a ecoterapia ou terapia assistida por cavalos é um método terapêutico que utiliza o animal por meio de uma abordagem interdisciplinar nas áreas da saúde, educação e equitação. O objetivo é o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas portadoras de deficiências ou então de necessidades especiais, mas quem vai falar com a gente a respeito de ecoterapia é o fisioterapeuta da ONG Transformar, Pedro Dudusch, que está aqui ao vivo, veio participar com a gente nos estúdios do Notícias do Bem. Pedro, seja muito bem-vindo. É um prazer receber você aqui para falar desse assunto, para falar dessa terapia que é tão importante. A gente sabe de resultados tão positivos, né, que é a ecoterapia. Eu queria que você começasse contando um pouco para a gente, então, a respeito do trabalho da ONG, né? Desde quando ela existe, como é que vocês resolveram iniciar esse trabalho? Bom dia. Primeiramente, o prazer é todo nosso estar aqui, podendo falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho da Ecoterapia Transformar. Esse trabalho nós desempenhamos ele desde 1995. Trabalhávamos antes em Alphaville com a pessoa que introduziu essa técnica no Brasil, o Dr. Fernando Lages Guimarães, e vendo a necessidade de outras crianças que não tinham poder aquisitivo de poder estar tendo acesso a essa nova técnica de atendimento, nós resolvemos introduzir no município de Taboão da Serra esse tratamento, que é muito importante, ele é muito completo. Eu, como fisioterapeuta falando, a gente vê que quando nós estamos sobre o cavalo, os movimentos que o cavalo proporciona tanto para o terapeuta quando está em cima, quanto para a criança quando está sozinha, são fabulosos. É um movimento completo, além de você ter toda uma gama de informações que você está passando para a criança. Então, informações visuais, auditivas, sensoriais, proprioceptivas, olfativas. Então, é muito completo o atendimento. Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Muito bom. E Pedro, compartilha pra gente um pouquinho, né? Sua formação fisioterapia e como que é você terminar uma faculdade e você entender que é possível realizar um trabalho como esse, né? Com o apoio dos animais, do cavalo, que é um animal tão dócil, né? Tão querido e amado, assim, né? Tainá, é muito legal a minha história em particular, porque assim, eu não queria fisioterapia. O meu sonho sempre foi veterinária para trabalhar com grande porte. Olha. E Deus levou, eu falo isso com arrepio no braço, Deus levou a gente para esse trabalho. Porque depois de tentar, durante 3 anos, passar nas federais, estaduais para veterinária, a minha mãe, que era enfermeira, falou sobre fisioterapia. Eu achei fabuloso o trabalho que o fisioterapeuta fazia. Isso há 30 e poucos anos atrás, né? Uhum. Hoje está muito melhor ainda o trabalho. Mas eu fiquei interessado. E fiz o curso, fiz em Piracicaba, que é perto do meio rural. Quando me formei, 2 anos após, fui trabalhar no hospital, onde o dono do hospital, melhor, o filho do dono do hospital, me falou sobre essa técnica que existia na Áustria, mas que iam fazer um curso no Brasil, e que o hospital pagaria o curso para mim. Então, assim, eu falo que Deus levou a gente para essa missão, e é um trabalho missionário que eu faço. Não sou pregador, não sou missionário no sentido da palavra, mas o que eu tenho feito é transformar vidas através do meu cuidado, através do carinho que a gente pode estar proporcionando para essas crianças. E desde 1991, a pessoa que trouxe a técnica para o Brasil me chamou para trabalhar com ele em Alphaville. Então, eu tenho, desde 1991, trabalhado em cima do cavalo, montado no cavalo com a criança. Então, é um trabalho fabuloso. A gente pode realmente sentir o carinho que o animal tem por nós. Quando a criança está em cima, o animal se transforma, ele fica muito mais dócil. Então, assim, realmente só vendo em loco para você perceber como é um trabalho transformador. Agora, Pedro, eu queria perguntar exatamente isso, quer dizer, do ponto de vista funcional, do ponto de vista de experiência para as crianças e para os portadores de deficiência ou para os portadores de necessidades especiais, quais são as vantagens desse tratamento? Como é que a interação dele com o animal faz com que ele tenha melhoras significativas até em alguns casos? Como eu falei agora, é um trabalho que você não está só aproveitando o passeio com o cavalo, você tem um monte de informações. Então, vamos dar o exemplo de uma criança com paralisia cerebral, que até então só fica dentro de casa para o hospital, do hospital para casa, de casa para a clínica de fisioterapia, da clínica para casa. Você está levando uma criança para o meio externo, tá? Onde nós não estamos de roupa branca, não tem o efeito jaleco, onde você tem o efeito do vento batendo na criança, do sol batendo na criança, às vezes uma garoazinha fina
batendo na criança, calor, frio, você tem o efeito do vento batendo na criança, do barulho das folhas, a nuance de cores que você tem. Então, você tem várias tonalidades de verde, de flores, de terra, de areia. Você tem sons, os sons dos passarinhos que cantam, os sons do barulho do passo do cavalo, do som verbal do cavalo, barulho de carros passando, de avião. Então, tudo isso é informação. Tá? Imagina que uma criança antigamente estava só em casa, para o hospital, do hospital para casa, da casa para a clínica. Então, você está dando uma gama muito maior de informações para um cérebro que está começando a funcionar e a gente está querendo passar informações corretas para esse cérebro poder trabalhar. Agora, vamos olhar para o lado motor. Existe um estudo que fala que a cada minuto você tem 1.500 ajustes tônicos no corpinho da criança quando ela está sentada no cavalo. Isso vezes 30 minutos, você faz o cálculo e vê quantos ajustes, ou seja, quanto que a criança vai balançar em cima do cavalo e o cérebro dela vai dar correções posturais para ela, para poder estar acertando o corpinho dela no espaço. Fora isso, como fisioterapeuta, nós temos movimentos que nós fazemos com a criança, exercício que nós fazemos com o praticante, para poder estar ajudando a acelerar esse processo de recuperação. O que eu faria, por exemplo, num colchonete ou numa maca, parte desse exercício eu vou estar executando em cima do cavalo. Então, são muitos movimentos, muitas informações que a gente está passando para o cérebro. Eu estou falando sempre o termo criança, mas a gente faz com idosos, com adultos, com crianças a partir dos 2 anos de idade. E o limite máximo não tem. Tá? O importante é que ele consiga manter uma postura aceitável no cavalo e consiga dominar o medo, às vezes, do cavalo. Muito bom. Eu ia até justamente perguntar isso, a partir de que idade, né? Mas, e esse é um tratamento, como que é visto, assim, né? Qual? Tem período, tem tempo, e assim, eu entendo, se fosse eu, né? Eu crio aquela paixão, né? Vira uma atividade em que eu gostaria, talvez, de ficar praticando, né? Como que é essa relação também com a criança, se tem um encerramento do tratamento, se eles querem retornar, ou eles... Como que é essa relação, Pedro? Isso talvez seja uma das questões mais difíceis da gente, como terapeuta, estar respondendo para os pais, né? Quanto tempo meu filho vai ficar no cavalo? Primeiro, não tem uma regra básica para isso, porque cada criança ou cada indivíduo tem uma recuperação de uma maneira diferente. Cada indivíduo pode ter o mesmo diagnóstico, mas ele tem uma sequela motora diferente, ele tem uma postura diferente, ele tem uma posição, um posicionamento sobre o cavalo diferente. Então, assim, tempo é muito complicado, mas a gente percebe que com 6 meses de tratamento, a criança já apresenta uma boa melhora, dependendo do diagnóstico dela. Tem diagnósticos que são um pouco mais complicados, crianças com espasticidade, com tetraparesia, então são mais complicados, mas não tem como não apresentar melhora sobre o cavalo. Como eu falei, a partir dos 2 anos de idade, nós já colocamos a criança em cima do cavalo. Mas tudo feito sobre um critério. Então, o fisioterapeuta vai avaliar essa criança no primeiro dia de atendimento e ver se realmente ela tem condições de estar mantendo uma postura legal sobre o cavalo. Se a gente vê que não tem condições, protela-se mais um pouquinho, mais alguns meses, até a gente ver que tem condições. Nós já pegamos crianças de 1 ano e 8 meses, mas são crianças um pouco maiores que não teve problema nenhum de estarmos colocando em cima do cavalo. E agora, se a gente pensar nos animais também, são animais extremamente dóceis e que também são preparados para esse trabalho, né, para essa interação com a criança. Sim, são animais que a gente... eu não vou dizer que são preparados, né, porque na nossa realidade, por exemplo, como a nossa ONG não possui muito recurso, a gente recebe doação de cavalos. Então, a gente vai testando os animais, aqueles que se adequam ao atendimento, que a gente vê que realmente tem um perfil muito dócil, nós colocamos ele. O passo do cavalo, na verdade, isso é de suma importância para a gente poder estar atendendo. Se você colocar um animal que tem um passo socado, muito duro, isso vai refletir sobre a criança. Então, isso já não é legal para a gente, uma criança que tem hipotonia, que tem aquela criança toda molinha, a gente colocar sobre um animal desse. Então, a gente tem que fazer um tratamento bem gostoso, um passo uniforme, onde você tenha essa descarga de movimentos sobre a criança, sobre o corpinho da criança, de uma maneira bem suave. E aproveitando os movimentos que a gente, como terapeuta, vai estar fazendo. Exato. Bom, a gente está passando, né? Agora a gente está, vamos dizer assim, chegando ao fim aí, se Deus quiser, desse tempo de pandemia, com avanço de vacinação e tudo mais. Mas como é que ficou o trabalho da ONG durante esse período de Covid-19? Vocês tiveram que interromper, alguns tratamentos não puderam ser feitos, vocês estão retomando agora? E quais são os planos, né, para daqui para frente, para esse finalzinho de ano, para o ano que vem, Pedro? Em março de 2020, nós suspendemos os atendimentos, né?
E em abril, 6 crianças, estávamos com 56 pacientes, nós suspendemos os atendimentos, mas em abril, alguns pais de crianças que não tinham comorbidades quiseram voltar. Então, eram crianças com TEA, né, com transtorno autista, então elas voltaram e usando máscara, tudo os cuidados necessários, e em junho, finalzinho de junho, começo de julho, nós abrimos para outras crianças que quisessem voltar, usando todos os cuidados necessários. E hoje nós estamos com 40 atendimentos, aquém ainda do que nós estávamos, mas a gente percebe que as pessoas estão perdendo o medo, né? Estão se vacinando também, estão tendo os cuidados necessários e estão voltando. Muito bom. E, Pedro, os profissionais envolvidos ali, né? Como que é feito existe essa procura? Ainda é uma área que, né, as pessoas desconhecem. Como que é esse campo também? Usando a nossa realidade lá novamente, nós somos todos voluntários. Hoje nós temos um fisioterapeuta clínico, eu sou fisioterapeuta, tem a doutora Thaisa também, que é outra fisioterapeuta, isso no cavalo, e temos a doutora Thalita e a doutora Tainara também no cavalo, só que são psicólogas. Então hoje nós, como equipe, nós somos em 5 profissionais, todos da área de saúde, né, e todos com formação em ecoterapia. E todos voluntários, né? Eu queria que você comentasse um pouco mais a respeito desse trabalho de voluntariado e de quem quiser apoiar também, né? Esse trabalho de voluntariado, quem quiser conhecer mais a ONG Transformar, como é que faz, Pedro? Então, nós temos, além dos terapeutas voluntários, nós temos os guias, que é um trabalho de suma importância, porque assim, nós temos como terapeutas que estarem tranquilos em cima do cavalo. Então, eu estou lá atendendo a criança sobre o cavalo, ou mesmo andando ao lado, eu tenho que estar tranquilo com o que acontece pela frente. Então, se tem um galho que vai cair, se passou um passarinho, um macaquinho, ou se tem um outro cavalo que assustou lá na frente, eu tenho que estar tranquilo. E, para isso, eu tenho que ter um guia, né, que conduza o cavalo, que seja realmente treinado, uma pessoa com calma, com experiência. E isso nós sempre estamos precisando de pessoas que possam ajudar nessa área de guia. Tá? Outra coisa é o terapeuta auxiliar. O terapeuta auxiliar hoje pode ser qualquer profissional, independente de ser da área de saúde ou não. O que faz o terapeuta auxiliar? Ele vai auxiliar o terapeuta principal durante a terapia. Então, ele vai pegar as bolas, vai pegar os brinquedos, vai pegar os aparelhos que nós vamos estimular a criança durante o atendimento. E, para isso, também, nós temos sempre a necessidade, isso de segunda a sábado, de pessoas que possam estar ajudando nessa área. Profissionais para atendimento, nós também precisamos hoje de psicólogos, precisamos de um terapeuta ocupacional, precisamos de um fonoaudiólogo, pessoas que possam assumir pelo menos um período lá na clínica para poder estar atendendo essas crianças carentes, é lógico, né? E que necessitam desse atendimento. Já visto que é super difícil a gente conseguir, pelas vias normais, um atendimento para essas crianças. Ou seja, tem muito trabalho, né? Sim. Quem quiser colaborar, então, com esses trabalhos ou de outra forma, como é que pode entrar em contato com a ONG, Pedro? Acho que o melhor recurso para poder estar entrando em contato seria através do site. Lá tem a parte de contatos, né? É www.ecoterapiatransformar.com.br. Tem os nossos telefones também, tem fotos, vídeos. Você pode se inteirar um pouquinho mais sobre como é o trabalho, sobre o que nós fazemos e como você pode estar ajudando. A sua ajuda é sempre muito necessária. Tá? Precisamos também de pessoas, às vezes, só para ficar sentado ao lado dos pais, conversando, trocando experiências. Isso é tão importante, porque são pais que muitas vezes apanharam a vida inteira buscando tratamento e precisam de um cuidado especial. Se você puder, você vai ser muito, muito necessário. Com toda certeza. E você falou no comecinho que você também é um missionário, também acaba sendo um campo missionário, né? Esse trabalho lá na ONG. Eu vejo claramente que é um campo missionário, é um campo que precisa de muita oração. Nós usamos a frase transformando vidas. A gente não quer só transformar a vida física da pessoa. A gente quer transformar o futuro espiritual dessas pessoas. Não só dessas crianças, mas das famílias dessas crianças. Então, assim, precisamos de oração, muita oração, porque a gente vê que as provações são grandes, as provações pelo lado financeiro são grandes, pelo lado espiritual são grandes. Essa semana nós tivemos uma experiência, deixa eu só roubar um tempinho. Imagina. Que surgiu a possibilidade de colocarem uma senhora morando lá dentro do nosso espaço. Puxa, é interessante ajudar, tal, mas nós não temos espaço para isso. Há pouco tempo atrás, no começo do ano, invadiram o nosso espaço e quase enforcaram um dos nossos cavalos.
Então, imagina a minha tensão Meu Deus. de saber que provavelmente teria uma senhora morando lá e poderia entrar uma pessoa com más intenções e fazer mal para uma senhora dessa. Então, são provações, Deus já deu a solução, graças a Deus Ele deu a solução. Mas imagina como vem situações que a gente tem que toda hora estar enfrentando, orando, confiando em Deus e dependendo totalmente dEle, é o que a gente tem feito. Tá certo. Bom, o site está na tela, www.ecoterapiatransformar.com.br, para que você quer conhecer mais o trabalho, né? Esse trabalho realizado lá na ONG Transformar, você pode entrar em contato pelo site. Aqui, A Tainá já está no site aqui. Tem um espaço, com certeza. Tem telefone, WhatsApp, Tem todos os contatos aí, então a gente reforça. Eu queria que você reforçasse, Pedro, o convite para que as pessoas, então, conhecessem o site, conhecessem o trabalho da ONG e, na medida do possível, claro, se envolvessem também, né, nesse trabalho. Então, pessoal, primeiramente eu quero pedir a oração de vocês. Então, independente da sua religião, ore pelo nosso trabalho, ore pelo trabalho de outras clínicas também que fazem o trabalho como o nosso. Nós precisamos da proteção de Deus, porque, acima de tudo, estamos sobre um cavalo. Existem situações que podem fugir ao nosso controle, um rojão, um galho de árvore que pode cair em cima da gente, situações mil que podem acontecer. Então, a gente precisa da proteção sempre de Deus sobre o nosso trabalho, que Ele proteja, que não deixe que nenhum acidente aconteça. Segundo, a gente precisa da oração, porque nós estamos cuidando de vidas. Né? Então, essas vidas são muito importantes para nós e mais importantes ainda para Deus. Então, assim, ore para que a gente consiga, de alguma maneira, transformar essa vida. Que não seja motoramente, mas que a gente possa transformar através do cuidado, do carinho, do amor, da troca de amor. Terceiro lugar, cuidado com as famílias. Essas famílias precisam de um abraço, precisam da nossa oração também. São famílias que apanharam muito da vida. E eu costumo falar assim que a coisa mais importante para nós que somos pais é com relação a ter um filho e um filho saudável. Tá? São famílias que, infelizmente, não tiveram uma criança saudável ou totalmente saudável. Então, assim, eles lidam com frustrações, com temores por não saber o futuro, o que vai vir pelo futuro. Então, precisam realmente da nossa oração. E, em quarto lugar, precisamos do seu apoio. Tá? Se você conseguir apoiar a gente, que seja presencialmente ou financeiramente, no nosso site, como já foi colocado aí, vai ter as informações e vai ser um prazer vocês estarem participando conosco de alguma maneira. Deus abençoe vocês. Tá certo. A gente agradece o Pedro Dudusch, fisioterapeuta, ele que é da ONG Transformar, participando com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem, falando sobre ecoterapia. Pedro, obrigado mais uma vez pela sua participação. Notícias do Bem, a IPPTV, sempre à disposição aqui para a gente falar a respeito desse tema também. Muito bom. Eu que agradeço e muito obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição no que puder estar passando informações. Tá certo. Espero receber vocês no dia lá. Com certeza. Vamos fazer o possível para conhecer o trabalho em loco lá, né? Exatamente, hein?